Eu queria chamar agora o Tuca Munhoz para fazer sua fala. Boa tarde. Eu não trouxe apresentação, estou, permitam-me dizer, substituindo uma pessoa que foi primeiramente convidada. Fui pego um pouco de última hora, mas vou tentar aqui trazer algumas reflexões para todos nós, na perspectiva do direito à moradia, do ponto de vista aqui do qual eu sou militante, do ponto de vista das pessoas com deficiência, do ponto de vista da acessibilidade. Eu vou dar uma passada na minuta do decreto, levantando algumas questões sobre isso, sobre essa minuta, desse ponto de vista que eu anuncio, e sobre dois aspectos. Um, sobre o aspecto da acessibilidade, e outro sobre o aspecto da desinstitucionalização de pessoas com deficiência. São aspectos bastante diversos, mas que confluem também, não só entre eles, mas pelo que eu, infelizmente pouco do que eu ouvi dos outros palestrantes, mas confluem também com questões ligadas a outras populações vulneráveis. No caso da acessibilidade, eu agora estava aqui fora discutindo, batendo papo com a doutora Fernanda Dutra, do Núcleo de Pessoas com Deficiência, aqui da Defensoria, e discutindo um pouco essa questão da acessibilidade, né? Hoje a acessibilidade é uma coisa que eu usei até um termo talvez antiquado, não sei se antiquado, eu usei o termo com ela, de que a acessibilidade hoje se tornou uma coisa muito careta, né? No sentido de que bota uma rampa, um piso tátil, uma barra no banheiro e pronto, aquilo já é acessível, que é o que nós temos aqui, né, neste prédio. Você tem piso tátil, uma rampa e um banheiro acessível, então pronto, né? E hoje, felizmente, temos interpretação em Libras também. Mas a acessibilidade é uma coisa muito maior que isso, e eu tenho tentado discutir a questão da acessibilidade não mais como acesso a locais, acesso a coisas ou acesso a informações, mas acessibilidade enquanto acesso a direitos. Quando eu faço uma discussão de acessibilidade, quando eu provoco uma discussão de acessibilidade como acesso a direitos, por exemplo, o direito à moradia, então eu coloco a questão das pessoas com deficiência no rol da luta de todas as pessoas oprimidas, de todas as pessoas excluídas. Quando eu falo de acessibilidade, rampa, banheiro e tal, eu fico num mundinho da deficiência, que é claro que nós precisamos. Não for a acessibilidade, eu não estaria aqui. Não for a acessibilidade a esta rampa aqui do lado, eu não estaria aqui, né? Então, tem o seu cabe nas discussões,
Mas não é só isso. E não é só isso, sobretudo no aspecto de que a questão das pessoas com deficiência sempre esteve no rol do que é chamado, tanto é que ainda somos chamados assim, de pessoas especiais. Não somos pessoas comuns, somos pessoas especiais. Isso nos aparta, obviamente nos aparta. É como o cliente especial do banco tal. É um cliente diferente dos outros, melhor ou pior, né? O nosso especial de pessoas com deficiência, ninguém admite, mas é um especial pior, né, do que o cliente especial do Banco X, que é o cara que tem mais dinheiro. Então, nós queremos, e eu tenho defendido isso, a discussão de acessibilidade como acesso a direitos. Aí nós juntamos a luta de todos nós aqui, de todos os setores oprimidos da sociedade. E eu coloco a questão da exclusão da pessoa com deficiência, sim, como uma opressão, né? Não é uma exclusão. Não coloco no âmbito dessa coisa um pouco cansada mesmo, né? Da inclusão das pessoas com deficiência. Permita-me, mas que merda é essa de inclusão numa sociedade que exclui mais e mais a cada dia? Como é que você vai incluir um grupo? Você pode incluir uma elite das pessoas com deficiência, mas você não vai incluir as pessoas com deficiência numa sociedade que é eminentemente excludente, né? Então, a luta, o entendimento como acessibilidade, como acesso a direitos, nessa discussão se abrem horizontes para uma luta comum de toda a população excluída. Quando eu falo e oprimida, quando eu falo de opressão, eu falo muito da questão que é comum a outros grupos sociais, que é a questão do corpo da mulher, do corpo da pele negra, etc, etc, né? E o nosso corpo das pessoas com deficiência, o nosso corpo torto, é um corpo não aceito, né? Então, a partir disso, eu faço essa discussão de acessibilidade, a partir disso eu faço essa leitura aqui rápida da minuta do decreto sobre habitação aqui de São Paulo, né? Então, um primeiro tópico que eu vejo aqui nos considerandos, se fala considerando a diversidade dos programas habitacionais que exigem pluralidade nas alternativas habitacionais, de forma de atender à necessidade das famílias. Apesar de colocar a questão família de uma maneira bastante ampla e tal, ainda é família, né? Interessante isso, ainda é família, mesmo que numa passagem aqui se fale da questão unifamiliar, tal, mas ainda é família, né? Então, isso acho que é uma questão a se considerar, né? E no caso de uma das questões que eu vou levantar, em especial que logo mais eu coloco para vocês. Bom, aqui novamente no item F, tem uma definição de família, né? Unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para seu rendimento e tem suas despesas por ela atendidas, etc. Então, a questão da família está bastante presente. Mais para frente, capítulo 1, artigo 4, item A, diz assim, que haverá, A e B, que haverá prioridade, né, conforme disposto no inciso 1º, de 3% de reserva para pessoas com deficiência, assim também para idosos, né? E uma pergunta que me ocorre, ainda que esteja aqui fundamentado no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no Estatuto do Idoso, de onde vem esse 3%? Por que 3%? Né? Aqui na cidade de São Paulo, segundo dados do IBGE, do censo 2010, nós teríamos, segundo o censo 2010, 780 mil pessoas com deficiência, né? Consideradas, segundo o conceito do IBGE, pessoas com deficiências graves. O que se entende como pessoas com deficiências graves seriam... Não me venham falar aqui que quem usa óculos é deficiente, pelo amor de Deus, né? E nem que o Lula é deficiente porque não tem um dedo e essas coisas que
eu já cansei de ouvir, mas são pessoas com deficiências mais significativas que a definição, inclusive, da deficiência no Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a deficiência é uma limitação do corpo, né? E quando eu digo corpo eu me refiro também à mente, ao intelecto, é uma limitação do corpo em interação com o ambiente. A deficiência não está apenas na pessoa, mas é uma interação. Então eu pergunto, né, por que 3%? Se, por exemplo, nós temos 780 mil pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, segundo o IBGE, só para esse público, claro que nem todos estariam no âmbito do acesso a uma habitação popular, mas vamos chutar metade disso, porque a pobreza e a deficiência andam de mãos dadas. Vamos chutar metade, nós teríamos quase 400 mil unidades habitacionais só para esse público, né? Se fôssemos pensar assim, dessa maneira. Então, e aí, se fôssemos pensar a questão do idoso, outro tanto e tal, né? Eu acho que isso são questões que cabe reflexão. E também no caso aqui logo abaixo do artigo 4º, tem um parágrafo único que diz que a condição do idoso será comprovada por meio de documento de identidade oficial e condição de... Né? E o idoso, relativamente simples, você tem lá mais de 60 anos, aquela coisa. E a condição da deficiência será comprovada mediante atestado médico. Né? Por que atestado médico? Por que a deficiência está no âmbito médico, no âmbito da medicina? Né? Por que é um médico que diz se eu sou deficiente ou não? Qual é que conceito fundamenta isso? Né? E aí ainda tem que ter o número do CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças e Deficiências. O meu é B92, meu CID é B92. Né? Bacana ter um número assim, parece aquela banda de música, não tinha uma banda B50 e alguma coisa? É isso aí. Bom, mas a própria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência citado aqui, no item B do artigo 4º, no parágrafo único há uma contradição, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, LBI, fundamentada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, artigo 186, um adendo à nossa Constituição Federal, define deficiência justamente como eu falei da maneira anterior, que é a limitação que está no corpo em interação com o meio. Né? Se tem essa rampa aqui, eu chego. Se não tem, eu não chego. Ou seja, o meio é determinante ao exercício do meu direito e, portanto, do direito à habitação também. Então, como é que um médico vai decidir se eu... Como é que é isso? Né? Tem um paradoxo aqui nessa minuta. Né? E eu acho que cabe a defensoria e todos nós dar uma olhada nisso. No artigo 5º aqui da minuta, diz assim: em caso de atendimento pelo programa Minha Casa Minha Vida, tal, e eu gostaria de falar um pouco, acho que todos nós aqui conhecemos esse programa do governo federal, não sei se já é extinto, do Minha Casa Minha Vida, mas nesse programa, depois do primeiro lote, acho que foi 1 milhão de unidades habitacionais no primeiro lote, e no segundo lote mais 1 milhão, é isso? Não sei se eu me engano, mas se as pessoas têm essa informação, mas eu acho que é isso. Nós brigamos muito para que houvesse acessibilidade, né? Acessibilidade nessa maneira clássica da acessibilidade, espaços mais amplos e tal. E no primeiro lote não conseguimos, simplesmente o governo, que era um governo, digamos, que tinha preocupações sociais e tal, mas a questão da acessibilidade, nesse 1 milhão de primeiras unidades, foi absolutamente ignorado. Absolutamente ignorado. No segundo lote de 1 milhão de unidades, foi contemplada a questão da acessibilidade em X% das unidades habitacionais que teriam, então, módulos adaptáveis. Então, você poderia, de repente, se tem um
um cadeirante, ampliar com alguma facilidade, sem muita quebra-quebra, o banheiro, a largura das portas e coisas assim. E aí avançamos nisso, né? Mas uma questão que não se pode, nesse conceito também que nós estamos tentando construir de acessibilidade, nós pensamos muito na acessibilidade, na mobilidade, melhor dizendo, e acessibilidade embutida nisso, na mobilidade em cadeia. Ou seja, a acessibilidade e a mobilidade são elos de uma cadeia. Elos de uma cadeia. Por exemplo, no transporte. Eu saio de casa, vou ao ponto de ônibus, acesso o ônibus, utilizo o veículo, saio do veículo, chego a outro modal de transporte ou ao meu destino. Se um desses elos estiver rompido, apenas um, para as pessoas com deficiência já não é viável. E no caso do programa Minha Casa Minha Vida e outros, muitos outros, aqui em São Paulo eu cito, por exemplo, para quem conhece, o Conjunto Espanha. Não sei se alguém aqui conhece o Conjunto Habitacional Espanha. Tem unidades acessíveis, mas para chegar lá e para sair de lá, absolutamente impossível. Impossível. Tanto é que a população criou, e não estou me referindo apenas às pessoas com deficiência, criou uma trilha alternativa. Já viram Brasília por cima, né? É cheio de trilhas alternativas, porque ninguém usa as calçadas, né? Então você vê o gramado todo pisado e tal. Criou uma trilha alternativa, inclusive fazendo um buraco no muro para chegar no ponto de ônibus, né? Ou seja, se pensa numa unidade lá que, 3% do deficiente, que é sempre no térreo, né? Aquela coisa toda, se você mora no quinto, nunca vai receber um amigo com deficiência, mas não se pensa na mobilidade, né? Não se pensa, né? Então, eu repito, nós temos que pensar, no caso da moradia, no caso habitacional, mobilidade, não só acessibilidade. E para ir concluindo, eu quero abordar uma outra questão, que aí a questão das unidades, da questão da família, me trouxe um incômodo pela seguinte razão. Eu, infelizmente, como falei, fiquei aqui um pouco em cima da hora e não consegui levantar uma legislação que nós propusemos há vários anos atrás, ainda no governo Marta Suplicy, a uma vereadora da época, Flávia Pereira, que era a reserva de unidades habitacionais para fins de desinstitucionalização. Hoje no Brasil, ou melhor, hoje na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né, porque eu vou citar aqui duas grandes instituições de asilamento de pessoas com deficiência que todo mundo aqui conhece, e talvez todo mundo já tenha jogado uma moedinha para contribuir, que é a Casa de Davi e a Casa André Luiz, né? Quero que todo mundo conheça essas duas instituições. São instituições de quê? De moradia para pessoas com deficiência. Elas moram lá. Elas moram lá, né? Por falta de condições de apoio social, as famílias não tiveram condição de cuidar e atender as necessidades dessas pessoas, e essas famílias não tiveram alternativa a não ser levar o componente da família com deficiência, normalmente deficiências mais severas, para essas instituições. Uma dessas duas instituições, eu faço permitam-me dizer assim, uma brincadeira de humor negro, que as pessoas não saem de lá nem mortas, porque essa instituição tem um cemitério próprio. Uma pessoa, quando vai para a cadeia, ela tem uma perspectiva de sair. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Mas uma pessoa, quando vai para uma instituição dessa, não sai nunca mais. Não sai nunca mais porque não existe apoio social, né? As famílias estão abandonadas. Quando a família precisa cuidar de alguém que necessite de cuidados diários, como é que faz? Né? Se é uma Maragabrilli, tal, tem X assistentes pessoais, alguém que ajuda na alimentação, etc, etc. Como é que faz uma família pobre? Vai para a Casa de Davi, não tem chance, já era. Aí essa pessoa é varrida para debaixo do tapete social, simplesmente. Não existe. Essa pessoa não existe. Aí você vê na padaria uma latinha,
uma foto de uma pessoa toda estrupiada, você bota uma moeda lá e tá bom, né? É assim. Bom, então nós propusemos uma lei, uma legislação, um projeto de lei para essa vereadora na época, que houvesse 1% de unidades habitacionais construídas pelo município para fins de desinstitucionalização, que seria o desenvolvimento. Hoje é uma política pública do governo federal, a época criada no segundo governo Lula, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, das residências inclusivas, né? Então hoje aqui em São Paulo nós temos 14, número mínimo. É um ótimo passo, um grandioso passo, mas em termos de quantidade é mínimo. Mas a proposta também que eu coloco a reflexão, e acho que isso vale para outros grupos sociais, mas especificamente aqui no nosso caso, a reserva de unidades habitacionais para fins de desinstitucionalização na construção de uma política de retirada, de uma maneira estruturada, baseada em políticas públicas multissetoriais, dessa população que está institucionalizada, dessa população que mora em instituições totais e que não tem perspectiva de vida a não ser morrer dentro dessas instituições, numa vida absolutamente de uma rotina totalitária, né? Que é acordar para o resto da vida na mesma hora, tomar o café da manhã no mesmo horário, os mesmos remédios, as mesmas atividades, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ano após ano, né? Então nós precisamos construir alternativas, e aí entra a questão do espaço físico mesmo, e não é só espaço físico, mas é toda uma política pública, inter e multissetorial, de desinstitucionalização de pessoas com deficiência, e pelo fim das instituições totais, pelo fim dessa vida indigna e degradante de pessoas com deficiência nessa condição, por absoluta falta de política pública nessa área. Obrigado.